Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Estamos ao vivo com essa programação inteligente, aonde nós abordaremos uma temática hoje, que é uma série de mensagens sobre sacrifícios. Estamos falando sobre os níveis dos sacrifícios. É um tempo de mesa, é um tempo em que nós vamos tratar justamente do nível de sacrifício daquilo que está no texto sagrado. E hoje nós vamos principiar em Gênesis capítulo de número 4. Eu espero que você esteja com uma Bíblia e nós vamos meditar na palavra de Deus. Deixa eu só ver aqui quem está conosco, né, nessa oportunidade e saudá-los. Nós estamos ao vivo para um tempo de mesa. Para um tempo de mesa. Deixa eu ver quem está conosco. O chat já está aberto. Glória a Deus. Glória a Deus. O chat está aberto. Quem está conosco, nós vamos avançar. Ok? Então, juntos estaremos construindo esse pensamento bíblico hoje, pensando sobre essa ideia, os níveis de sacrifício. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos avançar, vamos juntos, nós vamos avançar para o texto de Gênesis. Texto de Gênesis, capítulo de número 4, Bíblia aberta, livro do Gênesis, capítulo de número 4, e nós vamos juntos construir este pensamento, que é um pensamento sobre níveis de sacrifício. Vamos juntos. Tá chegando mais alguém aqui conosco. Glória a Deus. Muita gente boa. Deixa eu saudá-los aqui. Que maravilha, que maravilha. Níveis de sacrifício. Estamos juntos para esse tempo de mesa. Meu amigo Cauã, Deus te abençoe. Papel, caneta na mão, olha aí. Glória a Deus. Mateus Alves, Deus te abençoe. Vamos juntos ao vivo para pensarmos sobre níveis de sacrifício. É um tempo de mesa, é um tempo em que Deus nos dá a oportunidade de meditarmos na palavra de Deus. Níveis de sacrifício hoje, pensando em Gênesis capítulo de número 4. Gênesis capítulo de número 4. Meu amigo Danilo, que alegria tê-lo aqui. Deus te abençoe, meu amigo. Que alegria. Nós vamos juntos. Capítulo 4, verso 1 do livro do Gênesis diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Observe que você tem já aqui um campo de unidade. Veja lá. Ela diz: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Entenda que você tem um campo de unidade. Qual é a unidade do texto? A unidade aqui é entre os dois irmãos, Caim e Abel. Aliás, quando você analisa o capítulo 4 do livro do Gênesis, você tem essa ideia da palavra irmão aparecendo. Então eu quero que você pense que a palavra irmão está aparecendo aí para nos mostrar o campo de unidade. Então pense comigo que o campo de unidade está na palavra irmão. É uma conexão, é um conectivo, porque se repete ao longo da análise do discurso, da análise do texto.
Agora, o que é interessante é que eles são irmãos, então o texto informa o nascimento de ambos, Caim e Abel, mas existe uma celebração, né? Essa celebração acontece por parte de Eva. Eva vai celebrar o nascimento de Caim, mas não vai celebrar o nascimento de Abel. Você precisa entender que existe um grau de ligação entre os dois, mas existe a celebração de Eva. Eva celebra o nascimento de Caim, mas não celebra o nascimento de Abel. Ambos são irmãos, isso é campo de unidade. Anotaram isso? Campo de unidade. Mas você tem aí uma celebração. A celebração de Caim e a não celebração de Abel. Porque nem todos vão celebrar o nascimento de alguém. No campo devocional, a gente aprende essa lição interessante, que você não precisa ser celebrado para dar certo. E nem todos que são celebrados pelos homens são celebrados pelo céu. Você tem o texto aí mostrando que Caim foi celebrado, Abel não foi celebrado. Então o que a gente precisa aprender com a narrativa, com o fluxo do discurso, com o texto, é que o Caim, ele vai ser celebrado. O Abel, ele não foi celebrado. A celebração dos homens não muda nada ao seu respeito. Então, muitos na Bíblia foram celebrados na terra, mas não foram celebrados no céu. Quem vive refém da celebração dos homens acaba perdendo o foco, a identidade e o destino. Segundo lugar, espero que vocês estejam comigo, nós estamos pensando em níveis de sacrifício. Se o texto mostra a unidade, eles são da mesma família, do mesmo sangue, eles foram gerados na mesma madre, o texto também mostra a diferença entre eles. E essa diferença, ela recai justamente no ofício de cada um. Então, logo que você lê o texto, e a gente está meditando no texto de forma devocional, o versículo de número 2 diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então, a unidade é que eles são do mesmo sangue, mas a diferença entre eles é que um é pastor de ovelhas e o outro é um lavrador da terra. Então, eles são irmãos, mas têm funções diferentes. Aqui nós não temos conflitos. Não. Pense no conflito. O conflito, não existe um conflito aqui entre eles. Existe uma diferença. As diferenças só se tornam conflitos quando não há maturidade. Então, meu amigo Pedro Tassioto, que está comigo, repito essa minha fala. Eles são diferentes, mas eles aqui, até esse momento da funcionalidade, eles não têm conflitos. E por quê? Porque a diferença ou as diferenças só se tornam conflitos quando não há maturidade. Então, a depender da falta de maturidade, algumas pessoas não caminharão juntas, a depender da falta de maturidade. Por quê? Porque eu consigo caminhar com pessoas quando eu tenho um nível de maturidade. Eu consigo caminhar com pessoas quando existe um nível de maturidade. O reino de Deus
nunca estabeleceu uma ideia de que você precisa encontrar um outro igual a você para você caminhar junto, né? Você precisa encontrar um outro que tenha igualdade de princípios, de essência, de destino, de propósito, de foco, de missão. Mas a personalidade vai ser diferente, vai ser distinta. Então, um é lavrador da terra, o outro, um é agricultor, lavrador da terra, o outro é pastor de ovelhas. Há problema nisso? Não, porque as diferenças só se tornam conflitos quando não há maturidade. Agora, na onde está o ponto de conflito aqui? Quando ambos se movem em direção ao altar. Ambos têm o mesmo objetivo: trazer um sacrifício e oferecer uma oferta ao Senhor. Então, esse movimento é revelador. Porque o culto não começa quando eu chego no altar. O culto começa quando eu estou no trabalho. Entenda isso, e se você vai anotar, anote isso. O trabalho, nesse contexto, ele está anexado ao sacrifício. Vou de novo. O trabalho está anexado ao sacrifício. E por quê? Por que o sacrifício nasce no contexto do trabalho? Por que um vai trazer a gordura, o outro vai trazer os frutos, funções do trabalho? Por que o sacrifício está no contexto do trabalho, gente? Porque no trabalho você gasta 3 coisas. Quem está no chat, anote aí. Por favor, coloque aí pra gente. Vamos juntos, vamos avançar. Primeiro, você tem o trabalho. No trabalho você gasta tempo. 2, no trabalho você gasta energia. 3, no trabalho você gasta atenção. Tempo, energia e atenção. Tempo, energia e atenção. Por que o trabalho está relacionado ao sacrifício no contexto de Caim e Abel? Do trabalho, eles colhem do trabalho para levar para o altar do sacrifício. Por que o sacrifício nasce no contexto do trabalho? Porque no trabalho eu gasto energia, tempo e atenção. Vou de novo. No trabalho você gasta tempo, energia e atenção. E o que é que Deus quer? Deus quer o melhor do seu trabalho. Ah, se vocês não entenderem isso. Porque o melhor do seu trabalho é o melhor do seu tempo, o melhor da sua energia e o melhor da sua atenção. Uau! Então eu refaço a minha fala dizendo que Deus não quer as nossas distrações. Deus não quer o nosso sono. É isso, Pedro. Obrigado. Colocou no chat aí para mim. É isso. Deus não quer. Olha, escute isso aqui. Deus não quer as nossas distrações. Deus não quer o nosso sono. É mais do que isso. Deus quer o nosso tempo, a nossa energia e a nossa atenção. Perfeito. O que é que ele quer? Ele quer a nossa excelência. Ele quer a nossa prioridade. Então, quando você pensa no nível do sacrifício, que é que eu ofereço no altar? O melhor do meu tempo, o melhor da minha energia e o melhor da minha atenção. Então tá Caim lá no seu campo procurando os melhores frutos, talvez. Quais frutos ele vai trazer para o altar?
Será que ele está trazendo para o altar frutos que vão refletir o melhor do tempo, o melhor da energia e o melhor da atenção? O Abel fez uma análise e ele disse assim: eu preciso levar para o altar aquilo que vai refletir o melhor do tempo, da energia e da atenção. Então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje é que Deus não quer as nossas distrações. Deus não quer o nosso sono. Deus quer o nosso foco. Deus quer a nossa energia. Deus quer a nossa atenção. Porque se eu comer o melhor do fruto que eu produzi ou que a terra produziu, eu estou me alimentando do melhor que eu produzi. E tem muita gente devorando aquilo que ele mesmo produz. Tem muita gente devorando aquilo que ele mesmo gera. E quando a gente devora o que nós geramos, nós matamos o que nós geramos. Nós matamos o que nós geramos quando nos alimentamos do melhor daquilo que nós geramos. Por quê? Porque eu estou vivendo essa ideia do autoconsumo de mim mesmo, do vício de mim mesmo. Então, todas as vezes que eu não entrego o melhor que eu produzir, que eu gerei para Deus, eu estou me alimentando daquilo que eu gerei. Deus está procurando o melhor do meu tempo, da minha energia e da minha atenção. As distrações não é o que Deus procura em mim. Então entenda que até aqui você não tem conflito no texto. Estamos no capítulo 4 do livro do Gênesis, verso 1, verso 2. Aonde começa o conflito? Veja, verso 3, aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, na onde começa o conflito? No altar. Porque o altar não anula os conflitos. O altar revela os conflitos. Eu espero que alguém esteja comigo. Eu vou de novo. O altar revela os nossos conflitos. Então, nós estamos conflitos. Alguém veio. Alguém veio. Alguém veio. Alguém veio. Então, quando é que o altar revela os nossos conflitos? O altar revela o nosso coração. Então você tem o trabalho como um contexto do sacrifício. Abel traz a gordura, Caim traz o fruto da terra. Abel matou o novilho, mas Caim não derrubou a... Veja bem, Abel matou o novilho, mas Caim não derrubou a árvore. Tudo bem. Eu vou repetir isso para vocês aqui. Abel matou o novilho para tirar o melhor da gordura, mas Caim não matou a árvore para pegar o melhor do fruto. Deus não está preocupado somente com o espaço. Deus está mais preocupado com a ordem das coisas. Então, espaço ou ordem? Deus está preocupado com o espaço? Não. Deus está preocupado com a ordem. Vou referenciar isso para vocês. Uzias entrou no templo, foi oferecer um sacrifício. O texto diz que ele saiu leproso. Isaías também entrou no templo.
E o texto diz que ele entrou no templo e saiu com os lábios queimados, purificado e comissionado. Por quê? Porque o espaço pode ser o mesmo, mas a ordem tem a ver com o meu coração. Vocês vieram? A mulher samaritana pergunta: qual é o melhor lugar para se adorar? Ela está preocupada com o espaço. Jesus disse: não é sobre o espaço, é sobre a ordem. E qual é a ordem? Em espírito e em verdade. Então, nessa série de mensagens, aprenda isso. Deus não está preocupado só com o espaço. Deus está preocupado com a ordem. A ordem tem a ver com a minha mentalidade, com a minha expectativa e com o meu coração. Tem gente dizendo: refaz, pastor. Eu refaço. Veja lá, Abel trouxe a gordura, o melhor do melhor. O melhor, olha o princípio de Abel, o melhor do melhor. Eu estou extraindo o melhor do melhor. Ele traz a gordura do novilho. Ele tem que matar a gordura, ele tem que matar o novilho. Escute isso. Ele tem que matar o novilho. Como assim? Ele mata o novilho para tirar o melhor do novilho. Só que Caim não derrubou a árvore. Então não é espaço, é ordem. Espaço e ordem. Abel oferece o melhor do melhor. Caim oferece somente o superficial. Mas Deus não está preocupado com o espaço. Deus está preocupado com a ordem. Ambos vêm no mesmo espaço. Mas quando Deus analisa a ordem, ele aprova Abel e reprova Caim. A reprovação não está no fator espaço. A reprovação está no fator da ordem. Uzias entrou no templo, quis oferecer sacrifício, quis fazer função sacerdotal, quebrou a ordem, saiu com a lepra na testa. Isaías entrou no templo, viu o Senhor assentado em alto sublime trono. Isaías capítulo 6, saiu com os lábios pegando fogo. Qual foi a diferença entre Uzias e Isaías, para quem vai pregar Isaías 6? No ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Uzias morre no leprosário, afastado de todos, aquele que entrou no templo e saiu leproso. Por quê? Porque Uzias quebrou o quê, pastor? Uzias quebrou a ordem. E Isaías respeitou a ordem. Então um saiu com lepra na testa, outro saiu com os lábios pegando fogo, porque é a ordem que determina a forma como eu vou sair do templo. Agora entenda isso aqui, A mulher samaritana diz: qual é o espaço? Espaço, Samaria ou em Jerusalém, o lugar certo para se adorar? Na onde eu devo adorar? Jesus diz: não, você está preocupado com espaço. Você tem que se preocupar com a ordem. Não é sobre o espaço, é sobre a ordem. A ordem é: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, na onde está o campo da nossa reprovação? Na ordem, na expectativa. No coração, na conduta, no caráter. O texto diz que Deus aprova um, reprova o outro. E aí você precisa entender que existe uma sincronia entre o altar e o campo. O altar e o campo. O altar e o campo. Vocês anotaram isso? O altar e o campo. Quando alguém falha no altar, falha no campo. Porque o altar está sincronizado ao campo. O altar é a teologia. O campo é a minha ética. Quando eu falho na teologia, eu falho na ética. O altar é o culto, mas o campo é o caráter. Falhou no culto,
Caim falhou no culto e matou o irmão no campo, revelando o quê? Revelando que ele tinha uma mentalidade de vítima. E qual é a mentalidade de vítima? É aquela que diz: eu prefiro matar o padrão do que aprender com ele. O que é o padrão? Ser o padrão é um peso. Ser o padrão é currículo. Ser padrão é construção. Ser padrão leva tempo. Então, o Abel era padrão. Deus aceitou ele. O que Caim faz? Aprende com o padrão. Mas ele escolheu matar o padrão. Porque ele tinha uma mentalidade de vítima. A vítima não aceita o não. Filhos que não aceitam o não dos pais. Pessoas que não aceitam um não. Tem gente que, se ouvir um não na igreja, ele não volta no próximo culto. Por quê? Porque ele tem mentalidade de vítima. Olha o que fizeram comigo. Olha como me trataram. Quem tem mentalidade de vítima quer matar o padrão. Pastor Jonathan Santos, meu amigo, Cauã, Pedro Tassioto, vamos juntos. Então, todas as vezes que nós olhamos para Gênesis capítulo 4, nós temos um culto aprovado e um culto reprovado. O culto não começa no altar, o culto começa no campo. O culto não começa no altar, o culto começa na minha casa. Só que falhar no altar é falhar no campo. E eu falho no campo porque já falhei no altar e antes do altar falhei no campo novamente. É uma construção. Falhar na teologia é falhar na ética. Não espere ética de quem não foi aprovado no altar. Não espere conduta do reino, mentalidade do reino para quem falhou no altar e não quer aprender com aqueles que são o padrão. Eu vou esperar, gente. Alguém veio. Alguém veio. Eu vou esperar. Alguém veio. Alguém tá comigo. Alguém veio. Então, nós temos esse problema. Qual é o problema? Esse problema da sincronização do altar e do campo. Anotaram isso? Anotaram isso? Agora, o que é que eu aprendo aqui? Quais são as consequências? E nós fechamos essa live. As consequências... As consequências é... Primeiro, você tem duas consequências fatais para Caim. Caim não conseguiu controlar o seu desejo. Eu acho que existe um problema não quando o pecado tenta abraçar o pecador. Mas eu acho que o maior problema é quando o pecador faz questão de abraçar o pecado. Então Abel poderia controlar o seu desejo e Deus deu a ele uma oportunidade, uma chance. Mas ele preferiu abraçar o próprio pecado. Quais foram as consequências, gente? Primeiro, a primeira consequência é que a terra produzia para Caim antes dele matar o irmão. Então, antes dele ferir o irmão, a terra produzia frutos.
porque Caim plantava semente. Depois que Caim matou o próprio irmão, a terra produziu maldição, porque ele plantou sangue na terra. Então eu refaço isso. Quando alguém planta sementes, a terra produz sacrifícios, frutos. Quando alguém planta sangue, a terra produz maldição. Então, se você vai se retirar de algum lugar, se você vai sair de algum lugar, não precisa derramar sangue. Saia sem ferir ninguém. Se vai tomar uma decisão, tome uma decisão em que você não precise derramar sangue. Porque se plantar na terra semente, ela produz sacrifício, ela produz frutos. Mas se você plantar na terra sangue, ela produz maldição. Uau! Alguém veio. Segunda consequência para fechar a live. E eu espero vocês na segunda série, né, na segunda parte desta série de mensagens, níveis de sacrifício. Compartilhe com alguém essa live. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de comentar. Não esqueça de interagir conosco. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas. A segunda consequência é que a vocação é ativada quando se planta semente. Mas a vocação é anulada quando se planta sangue. Existe um quiasmo nesse texto, que você aprende que antes de ferir o irmão, Caim tinha uma vocação, agricultor. Mas depois que ele fere o irmão, a vocação de agricultor é anulada. Então ele passa a ser inventor, construtor, ele passa a ser tudo e ao mesmo tempo ele não é nada. Porque quando você fere um vocacionado, Deus anula a sua vocação. Por que a vocação dele é anulada? Porque a terra não produz mais para ele. E por que a terra não produz mais para ele? Por que a terra não produz mais para Caim? Porque a sua vocação foi anulada. Porque quando você fere um vocacionado, Deus anula a sua vocação. Ferir um vocacionado é ter a própria vocação anulada. Estão comigo? Lições práticas para a gente pensar no campo devocional. Deus não quer as nossas distrações. Deus quer o nosso tempo. Antes de sacrificar os frutos no altar, sacrifique o desejo do coração. Vou de novo. Eu vou de novo. Antes de sacrificar os frutos no altar, sacrifique o desejo do coração. Terceiro, cuidado ao dar acesso às pessoas que não foram curadas pelo tempo. Porque o altar revela do que somos feitos. Então, o que é que cura pessoas? O que cura pessoas é o tempo. Vou de novo. O que cura pessoas é o tempo. O tempo é que cura pessoas. E cuidado. Você precisa entender que o nível de sacrifício revela o nível do coração. Então, um mensageiro artificial
atinge o coração artificial. Porque o nível do sacrifício revela o nível do coração. O superficial alcança o superficial. Estamos cheios de pessoas, de mensagens, de coisas que estão no nível da superficialidade. E o superficial atinge o superficial. Mas o profundo alcança o profundo. Antes de sacrificar os frutos no altar, sacrifique o desejo do teu coração. Esse nível de sacrifício que nós aprendemos hoje é trabalho e sacrifício conectados. Porque no trabalho eu gasto tempo, energia e atenção. Então o melhor do meu trabalho, o tempo, é o melhor do meu tempo, é o melhor da minha energia e é o melhor da minha atenção. Tempo, energia e atenção. O melhor do melhor eu entrego no altar. Porque Deus não quer a minha distração. Deus quer o meu tempo, a minha energia e a minha atenção. Mentalidade do reino. Deus abençoe vocês. Espero vocês na próxima. Amém, queridos? Um abraço, um abraço, um abraço. Até a próxima. Deus te abençoe.